Vamos lá, Célias, vamos ouvir o Duílio? Vamos Porque na manhã de hoje, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, convocou uma entrevista coletiva para falar sobre vários assuntos, claro, planejamento do Corinthians para a próxima temporada, mas principalmente Vitor Pereira, agora rubro-negro. Vamos ver o que ele falou. A gente, falando em nome do Corinthians, né, que a gente tem que deixar muito claro, o Corinthians fez todos os esforços para que o Vitor continuasse. O Corinthians ofereceu um contrato muito bom, até um pouco melhor do que ele tinha. O Corinthians deixou muito claro para ele, como para todos os treinadores que aqui passaram, pelo menos enquanto eu estive, ou na presidência, ou como diretor de futebol, tendo carta branca para trabalhar. O ano passado trouxemos os reforços pedidos por ele, então todas as condições de trabalho foram oferecidas. Agora, um cara que passou, outro dia até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora, o cara que, eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós, e o Corinthians segue sua vida, como sempre seguiu. Então, acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Só isso. Então, a gente fez todos os esforços, e o que foi colocado para nós foi o que foi colocado a todos os torcedores. Eu lamento também os torcedores, essa frustração, que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como nós, né? Mas ele mentiu. Então, tudo que nós sabemos é o que foi colocado na nota dele na despedida, o que foi colocado em algumas entrevistas a vocês, uma doença da sogra, e ele preferiu sair para cuidar da sogra. Parou aí, foi isso. Então, o que a gente tem para falar é só isso. Sei lá, eu acho que é uma decepção, mas eu não vou mudar meu jeito. Eu escutei muita gente criticando, agora o presidente que chamou fulano de irmão, agora... O errado não sou eu. Então, acho que ele mentiu, fui enganado. A do Vitor não é questão que você colocou de coisa pessoal, o cara enganou todo mundo. A torcida se apaixonou por ele, e eu também sou torcedor, e convivi o dia a dia, e fiz de tudo, nós aqui dentro, para que ele continuasse, por entender que seria bom para o Corinthians. Não foi... Do outro lado não foi assim, né? Do nosso lado foi verdade, transparência, planejamento, todas as condições de trabalho. Nós oferecemos tudo para o cara continuar, e o cara mentiu. Ele foi cuidar, achou melhor sair para cuidar da sogra. Hoje ele vai fazer outra coisa. Tá aí então o presidente do Corinthians. Vamos lá, o que é que vocês acharam da entrevista ou da explicação do Duílio sobre o ocorrido? Começando por vocês, Boa tarde, né? Boa tarde, Bruno, Bubu, Donk, nosso grande Bira, a todos que estão nos assistindo. Eu acho que ele só confirma aquilo que todos nós ficamos sabendo através da nota do Vitor Pereira e da atitude que ele teve. Eu já sabia, já tinha algumas informações com algumas fontes, né? Que o Corinthians havia oferecido, né, um contrato de 3 meses. O contrato ficou na mesa do Vitor durante 3 semanas. Essa história de que ele pediu reforços e o Corinthians não dava, que até chegou a ser noticiado, foi vazado. As pessoas sabem quem vazou, a pessoa que me passou a informação sabe exatamente quem foi o cara que vazou, até para tentar amenizar um pouquinho a situação, né? Então não é real, não é verdadeiro isso. E aconteceu exatamente o que o Duílio estava falando, né? O Duílio tentou e ofereceu para ele todas as condições, e ele se utilizou da doença, né, da sogra, para justamente falar não. Acho que faltou um pouquinho de coragem para ele poder dizer e falar, olha, não dá, não quero permanecer aqui e vou sair. É natural. Quando ele se apresentou, ele falou, por que do contrato de 1 ano? Ele falou assim, eu quero um contrato de 1 ano porque em um determinado clube eu fiz um contrato de 2 anos, depois com 1 ano eu não me sentia à vontade, tinha que sair, tinha uma série de coisas, então eu faço contrato de 1 ano por isso. E seria normal ele falar esse tipo de coisa. Como avisei vocês na minha chegada, tal, naturalmente, mas mostra realmente aquilo que o Duílio falou, ele mentiu. Eu estou só curioso para ver o que o Vitor Pereira vai falar, né? Porque ele vai ter que se desmentir, né? Como é que vai ser? Porque... Pelo menos se explicar. Não, eu acho que assim, se ele pegar o vídeo dele, colocar no espelho e olhar para ele assim mesmo e falar assim, meu Deus, que vergonha.
Porque ele falou várias e várias vezes, não foi uma, duas, foram várias e várias vezes que ele alegou a questão da saúde da família, que a família é mais importante e tal. Então, quando ele se olhar no espelho, se é que ele vai olhar no espelho, né? Porque a gente não sabe se isso é uma coisa corriqueira, vamos ver agora se ele vai se comportar da mesma forma no Flamengo. Aí só confirma aquilo que nós vimos, né, em termos de atitude. Eu acho que o Duílio está certo, o Corinthians é maior do que todo mundo. O Corinthians, como instituição, não tem ninguém mais importante que a instituição. E volto a falar, o que eu falei ontem, eu falo hoje. Todos que olharem para o Vitor Pereira vão olhar e vão falar para ele assim, pô, você mentiu descaradamente para o pessoal do Corinthians. O pessoal te tratou bem, a torcida especialmente, né? Porque a torcida comprou a sua briga, quando você precisou de apoio, a torcida deu. E você, né, deu as costas para tudo isso que você recebeu da torcida do Corinthians. Eu acho assim, eu vou falar uma coisa do fundo do coração. Eu acho que ele não entendeu o que é ser corintiano. Não, Zé. Eu acho que ele não entendeu. Porque se ele tivesse entendido e se ele tivesse a consideração por tudo aquilo que a torcida do Corinthians fez e por aquilo que a torcida representa para o clube, o mínimo que ele deveria ter feito era ter agido de forma correta. Então, acho que ele não entendeu o que é ser corintiano. Ele não entendeu o significado e o amor que o torcedor corintiano tem pelo seu clube. Como outros também, mas a gente sabe que em alguns casos são especiais. E é lamentável, né, essa atitude, lamentável. E aí não tem como comparar Abel e Vitor. Não tem como comparar. Não tem. E aí você tem que bater palma pro Abel sempre. Né? Para esse episódio, você acha que fortalece a imagem do Abel? Com certeza. Com certeza. O Abel teve algumas oportunidades, jogou aberto com todo mundo, jogou aberto com a diretoria do Palmeiras, pelo menos é o que nós estamos sabendo, né? Pelo menos com algumas informações. Olha, recebeu, já levou para a torcida, não vou ficar aqui e tal, a não ser que seja uma outra proposta, talvez seleção brasileira, talvez um clube maior, né? De uma expressão maior na Europa. Então, ele sempre se comportou de outra forma. O próprio Luiz Castro também, né? O Luiz Castro também se comportou de outra forma. É um pouco... É lamentável, né? Porque eu já fui estrangeiro. Eu sei exatamente, muitas vezes, as dificuldades que o estrangeiro ele encontra num país quando ele chega que ele não conhece nada. E eu sei o quanto é importante a ajuda das pessoas... Do país, né? O acolhimento, né? Como a torcida do Corinthians acolheu muito bem. Mesmo sem título, né? Então eu sei o quanto é importante essa ajuda. O Corinthians proporcionou isso ao Vitor, falando o mesmo idioma, ou seja, não tinha essa dificuldade. Então é lamentável a atitude dele. E, de novo, não adianta depois agora colocar melhor apagar, né, nas redes sociais, quando ele sai do jogo, falar, nós é Corinthians. Não, você nunca foi Corinthians. Porque ficou muito claro aí, o Duílio, ele foi assim, elegante, mas ele deixou bem clara a insatisfação dele, né? Ele falou do caráter, falou, a gente não está aqui para avaliar caráter e a gente também não está aqui. É muito chato quando a gente tem que falar sobre fazer esse tipo de avaliação, mas é o que acaba sendo discutido por causa dessa atitude. E agora eu vou cantar para vocês Bete Carvalho. Pode ser? Vai. Pode. Né? Vamos ver. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Não é assim? Estou aqui com a minha colinha. Ela canta aqui, melhor. não é? A Bete Carvalho canta um pouquinho melhor que eu, né? Infelizmente nos deixou, mas a música é eterna, né? Eu era fã do Vitor Pereira por ser sincerão. Eu elogiei várias vezes ele aqui quando ele dava na coletivas e falava assim, pegamos o Flamengo, é um choque de realidade. E até em muitos momentos ele não precisava, né? Sinceridade demais. Se o Liverpool me chamar, eu vou. Sabe, assim, ele parece assim, olhando agora, parece um cara insensível, né? Isso. Porque tem gente que, a gente está acostumado no futebol, sobretudo, muita gente fazer média, né? As pessoas falam em coletivas aquilo que os outros querem ouvir, ou o cara fala uma coisa no vestiário, de um jeito, mas vai na coletiva, ele se porta de outra forma e tal. E o Vitor Pereira parecia sincerão, assim, do bem, né? Tipo, jogos podres, os problemas e tal... Sem medo de reações ou tal. Ele sempre bancou as opiniões dele. Essa que era a mais importante, ele não bancou. Então, o que eu espero dele agora? Que ele vem e fala, não, eu enganei. Eu menti, minha sogra... Que ele continue... Tá bem, tá dando cambalhota. Minha sogra tá legal, tá bem, muito obrigado por quem rezou por ela. Sabe, que ele mantenha esse estilo. Porque senão vai ser duas caras, entendeu? Outra coisa, no futebol brasileiro, isso é muito comum de acontecer. Às vezes do outro lado, né?
O dirigente chega, tô gostando muito do seu trabalho, você está, o técnico, né? Você está, como é que é? Prestigiado, não sei o quê, pode ficar tranquilo, tal. E chega no dia seguinte, na semana seguinte. mesma situação. Aí a gente não vem... Mas é que normalmente essa situação é diferente do que está acontecendo agora. Normalmente essa situação é quando o treinador está indo mal, né? E o diretor vem a público para poder acalmar, ficar tranquilo, tentar amenizar a situação e aí depois fala assim, não tem como segurar, então tem que mandar embora. Normalmente, no caso desse do Vitor Pereira nesse momento, é diferente. Então, né? mas as posições são... O clube queria que ele... Por isso que eu cantei a Beth Carvalho, porque a torcida corintiana, no momento da Libertadores, em que ele perdeu uma série de jogadores importantes e ele ficava com os miúdos... A Corinthians foi lá e falou, a torcida do Corinthians foi lá e falou assim, olha, estamos ao lado do treinador. E apoiando o time até a final da Copa do Brasil e tudo mais, e dando todo o respaldo e apoio à diretoria, pelo que eu entendo também, com as suas dificuldades e limitações também, atendendo todas as vontades dele. Então, de fato, assim, ele foi muito acarinhado aqui, coisa que outros técnicos estrangeiros que vieram não tiveram esse respaldo, tiveram paciência com ele. O Corinthians fez várias tentativas para manter o trabalho, houve uma quase que comoção corintiana para tentar convencê-lo a ficar. Então, a forma como ele escolheu para sair foi a pior possível. Você acha que respinga no Duílio? De alguma maneira, é isso? Eu acho que... Como é que fica a torcida? A torcida fica como com o Duílio? Então, agora, a gente não tem ainda a versão do Vitor Pereira. Então, agora, vamos supor que o Vitor Pereira venha agora e conte algumas coisas. Olha, Duílio Monteiro, ele me prometeu isso, não fez isso. Ele mentiu pra mim, né? O Corinthians não foi legal comigo. O Corinthians não cumpriu isso, não cumpriu aquilo. Eu, na época, não falei nada, agora tô falando. Então, entendeu? Eu me senti à vontade pra fazer isso. Mas aí vai ser difícil de acreditar, né? Vai ser, então, mas Sabe por quê, Bubu? Porque ele poderia ter falado isso pra sair. Ele falou assim, o Duílio me prometeu isso, eu não votei, eu quero ir embora, eu vou embora. Aí sim ele ia jogar a responsabilidade pra cima do Duílio. E a torcida ficaria ao lado dele. Então, entenderia, entendeu? Quando ele escalou, uma crítica que eu fiz a ele e a outros treinadores, pra mim, clássico não se poupa. Primeiro, Corinthians e Palmeiras, ele botou um time reserva pra enfrentar o Boca. Meteram pau nele. Pô, o cara não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras... Né? A torcida naquele momento se colocou contra ele, ele teve que ficar dando explicativas durante semanas, né? Eu sei, eu já treinei clássicos em outros lugares, eu já comandei outros times. Ele não estava no jogo, Não, né? ele não deu a entrevista naquele dia também. Porque ele tava... Não, o Corinthians fez um silêncio, proibiu. Foi por causa da violência, episódio de violência dos jogadores. Aí depois ele deu a entrevista dizendo que tinha jogadores que estavam doentes, estavam gripados, por isso que ele não jogou e tal. Então, eu entendo quando o Zé fala que ele não sabe o que é ser corintiano, e eu acho que às vezes ele não sabe o que é o torcedor brasileiro. No caso dele, essa fama de mau caráter está na testa dele. E não só para os corintianos, para as outras pessoas também. Porque o que ele fez com um pode fazer com outro. Então o Vitor Pereira agora todo mundo tem um pé atrás com ele. Os corintianos têm muito mais birra, raiva, vontade de revanche e tal, mas a imagem dele, a imagem de uma pessoa, acho que é o que tem mais de valioso, mais importante, de um clube, de uma instituição, de uma empresa, né, uma firma qualquer. A imagem tem um valor que vai muito maior do que o contrato que ele assinou com o Flamengo. Talvez, ele é um cara que várias vezes fala assim, como é que ele falou uma vez? Eu posso trabalhar onde eu quiser. Vocês já viram o meu currículo uma vez, né? Ele falou assim, de uma forma meio... Sim, até pelo caso do salário, né, também. Eu trabalho onde eu quiser, Sim, eu vou pra onde eu quiser, eu assumo o clube. Você sabe, às vezes um pouco de prepotência.